Vamos lá, pessoal, continuando na nossa correção aqui, né? Agora vamos ao exercício número 4, ainda da página 70. O desfibrilador é um aparelho capaz de liberar rapidamente energia armazenada para combater a fibrilação das vítimas de ataques cardíacos. Na verdade, é quando a pessoa está sofrendo um ataque cardíaco, né? Aquela doença provocada ali no coração, né? Utiliza-se um desfibrilador, né, para dar uma carga elétrica bastante alta, né, e controlada, obviamente, né, na pessoa, de modo que o coração dela volta aos batimentos cardíacos ditos normais, né. Então, considere um desfibrilador portátil contendo um capacitor de capacitância. Então, vamos começar a coletar os dados aqui, né. Capacitância do capacitor, 8 microfarad. Se esse capacitor for carregado a uma diferença de potencial U de 4.000 volts, 4.000 volts. Lembrando que 4.000 volts é igual a 4K volts. 4K significa que é 4 vezes 10 na 3 volts, certo? Então K corresponde a 10 na 3. Que quantidade de energia potencial, agora ele quer saber a energia potencial elétrica, né, desse capacitor, é isso que ele quer saber. Né? Qual a energia potencial elétrica o desfibrilador terá armazenado? Então ele tem ali como dado, né, um microfarad é igual a 10 na menos 6 farads, isso já é conhecido da gente. Então vamos à fórmula. Energia potencial é igual, né, vamos botar aqui, energia potencial elétrica, para depois você saber de onde que as coisas estão saindo, né? É igual a capacitância vezes a DDP ao quadrado dividido por 2. Então, a energia potencial elétrica vai ser igual capacitância 80 micro, né, pessoal? 80 micro é 80 vezes 10 na menos 6 farads. Então, 80 vezes 10 na menos 6 vezes a diferença de potencial ao quadrado. Diferença de potencial, nós estamos falando aqui em 4K, então 4 vezes 10 na 3 elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Então nós teremos aqui uma energia potencial elétrica multiplicando e dividindo ali, né? Eu já fiz isso antes ali para vocês, para não perder tempo e estar fazendo agora, de 640 joules. Joule, né, é a unidade de medida da energia potencial. Então 640 joules. Na resposta, né, para acertar o gabarito, letra número D. Número 5. Analise, né, agora vamos ao número 5. Analise as seguintes alternativas referente a um capacitor de placas planas e paralelas. 1. A capacitância do capacitor depende da carga armazenada em cada uma de suas placas em determinado instante. A capacitância, não, na verdade, né, qual é a fórmula da capacitância? Capacitância é igual quantidade de carga dividido por diferença potencial. Não tem nada a ver com unidade, com tempo, né, em um determinado instante. Então a parte que está errada é aquela história, em um determinado instante. Ou seja, número 1, ela é incorreta. Essa é a justificativa, é a própria fórmula. Número 2. A diferença de potencial elétrico entre as placas do capacitor, ou seja, a tensão, depende da capacitância e da carga. Corretamente, né? A diferença de potencial depende da carga e depende da capacitância. Então, a número 2, pessoal, certamente ela é correta. Número 3. Quando as placas do capacitor se aproximam, né, ou seja, diminui a distância entre elas, diminuindo a distância, a gente diminui quem? O dielétrico, se a gente diminui as placas do capacitor. Sem que outros fatores sejam alterados, a sua capacitância aumenta. Vamos lá? Qual é a fórmula, né? A fórmula que a gente deve usar. Capacitância vai ser igual a material do dielétrico, né, que é a resistividade dielétrica, vezes a área, dividido pela distância. Então, se eu diminuir a distância, é o que está falando naquela número 3 ali, se eu diminuir a distância, obviamente eu aumento a capacitância, correto? Então, a número 3, né, ela é correta. Diminua a distância, que é inversamente proporcional à capacitância. Então, a número 3 é correta.
Capacitância inversamente proporcional. Então, resumidamente, a gente tem a 2 e 3, né? Obviamente, as questões 2 e 3 elas são corretas, e a questão 1 ela é incorreta. Encerramos aqui essa primeira parte na página 70. Volto logo com uma nova explicaçãozinha da continuação do conteúdo, beleza?